vencendo em Cristo. Por que eu sou cristão? Bom, primeiramente eu sou cristão porque o próprio Deus, Jesus, me perseguia como um cão de caça dos céus. Numa perseguição, numa caçada incansável, persistente, determinada, apaixonante. A segunda coisa, porque eu sou cristão, são pelas afirmações do próprio Jesus. Eu creio que o cristianismo é verdadeiro. Melhor ainda, eu creio que as palavras de Jesus Cristo são verdadeiras. As afirmações de Jesus, o Evangelho, são a mesma coisa. As afirmações de Jesus são fantásticas. Ele diz, eu sou o pão da vida. Para todos aqueles que têm fome, Jesus se mostra como pão. Ele diz, eu sou a água viva, e aquele que beber de mim, do seu interior correrão rios de água viva. O Senhor se revelou como ressurreição e a vida. Ele se revelou como a vida eterna, como o desejo maior, como a verdade que liberta. Todas essas afirmações são desejos do nosso coração. E eu creio nessas verdades. E há 3 verdades fundamentais, 3 afirmações fundamentais de Jesus. A primeira dela se diz respeito ao cumprimento. Jesus, ele afirmou que ele era o cumprimento do Antigo Testamento. Há 2 personagens principais do Antigo Testamento que Jesus disse que ele veio cumprir e ele era esses 2 personagens. O primeiro personagem é o personagem do Filho do Homem, que está em Daniel capítulo 7, o verso 13. Daniel tem uma visão de alguém que está vindo sobre as nuvens. E esse alguém é como Filho do Homem. E ele escutou uma voz que dizia assim, a ele é dado domínio, glória e reino, para que todos os homens, povos, tribos e línguas o adorassem. E o seu reino não tem fim, é de eternidade a eternidade. O seu reino nunca será destruído. Essa é a voz que ele ouviu sobre o Filho do Homem. É um título de honra. E Jesus afirmou que ele era esse Filho do Homem. Jesus também afirmou que ele era o servo sofredor, de Isaías 53, onde diz, e todos os desprezavam, ele foi desprezado, foi humilhado, nenhuma beleza havia. Ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele colocou também para si, ele chamou o título da vergonha. Sim, Jesus Cristo tomou toda a vergonha para si na cruz, para que nós venhamos receber o título de honra. Jesus, ele assumiu como personagem, ele afirmou que ele era tanto o Filho do Homem como o servo sofredor. Outra coisa que Jesus Cristo afirmou também, ele afirmou intimidade. Ele afirmou que ele era o único Filho de Deus, o unigênito. Ele disse assim, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. E em João, um dos textos mais lindos que eu acho, está escrito assim, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Somente Jesus, o único Filho de Deus, pode fazer com que nós venhamos nos tornar também filho de Deus por adoção. Jesus também afirmou que ele é que tinha toda a autoridade. Jesus sempre afirmou que ele era central na questão da salvação. E ele afirmou também, reivindicou que ele era central no julgamento, no juízo. E ele disse que naquele grande dia ele estaria sentado no seu glorioso trono. E ele julgaria toda a humanidade. E ele que determinaria o destino de todos os homens. Ele estaria sentado como um pastor, separando as ovelhas dos bodes. Sim, diante de Jesus, nós temos que tomar uma posição. E você? O que você fará dessas afirmações de Jesus Cristo? Não, nós não podemos pegar essas afirmações e jogar para debaixo do tapete. Todas essas afirmações de Jesus nos chamam para algo. C.S. Lewis disse algo importante, ele falou, diante de Jesus, ou a gente chama ele de louco, ou a gente cospe nele, ou a gente ignora ele, ou a gente cai de joelhos diante dele e o chama de Senhor e Deus. Eu um dia fiz isso. Me caí aos pés do Senhor
e o chamei de Senhor e Deus.